Fala aí, galera, continuando a nossa devocional sobre a morte. Nessa quarta-feira, a gente vai ler continuar o livro do profeta Ezequiel. Vamos ler do capítulo 35 até o capítulo 39, tá bom? Aí, partindo disso, a gente vem para a nossa reflexão a respeito da morte, que é um assunto bem controverso, é um assunto bem complicado. Como cristãos, nós não podemos amar as coisas desse mundo como a gente ama o nosso Deus, certo? Só que nós amamos. Culturalmente é natural. Nós amamos viver nesse mundo, amamos várias coisas que não são necessariamente erradas. Por exemplo, amamos nossos filhos, amamos os nossos pais, amamos nossos amigos, amamos nos divertir, amamos entretenimentos, amamos um monte de coisas que não são, na essência, pecado, mas a gente se apega muito a essas coisas. A partir do momento que a gente se apega muito a essas coisas, pode vir a ser pecado. Por exemplo, a gente não está disposto a dar prioridade à vontade de Deus quando a gente vê que vai perder alguma coisa aqui. Por exemplo, vamos lá. Isso não é só em relação à morte, é porque a morte é o mais drástico. A morte é o rompimento, né? É o rompimento final. Não tem, tipo assim, por exemplo, você decidir, Deus pôr no seu coração, você decide se dedicar a missões, você pode perder uma oportunidade de carreira, você pode perder convívio com seus familiares, com seus amigos, mas é uma coisa que não acabou. Sei lá, você pode, viver 15, 20 anos na África, voltar, rever seus pais, rever seus amigos, voltar, ter uma chance de retorno. Mas a morte não. A morte é o final. Então, por isso que a gente tem que refletir bastante, porque o momento que a gente fala da morte mostra como a gente está em relação a Deus e o mundo. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a morte é a forma mais que a gente sabe que vai ter para encontrar o nosso Deus. Se ele voltar antes, beleza. Mas se ele não voltar, é só a morte que pode garantir isso. Só que quando a gente pensa em morrer, a gente tem a tendência de pensar em um monte de coisa que a gente vai perder aqui. Sei lá, convivo com nossos pais. Ah, se morri novo, nem me dediquei à minha carreira. Morri novo, nem pude fazer isso, nem pude fazer aquilo. Um monte de coisas que não deveriam ser prioridade no nosso coração, mas são. São coisas que acabam ocupando um lugar tão grande no nosso coração quanto Deus ocupa. E por que a gente deve refletir sobre isso? É para a gente começar a... Não, vamos ali, vamos fazer besteira até se matar mesmo e vamos encontrar Deus logo e acabou. Não. É justamente para a gente começar a refletir no que está acima de Deus no nosso coração. Por exemplo, muitos pais querem muito viver para ver o crescimento dos seus filhos, ver a sua família, ver seus netos, ver como é que seus filhos vão ser e ajudar os seus filhos a serem bem-sucedidos. Isso é válido? É. Mas, se não for a vontade de Deus,
E aí? Até que ponto a gente pode ficar triste com isso? Porque é muito sério. Isso pode revelar até a nossa falta de fé, porque tem gente que tem medo da morte por não ter tanta segurança como é que vai ser depois da morte. Muitos cristãos, como eu sempre digo, aqui eu estou falando com cristãos. Se você está pensando, querendo se comparar com uma pessoa que não é cristã, não vai fazer sentido algum. Porque Deus, Cristo, tudo que a gente acredita nem faz sentido para quem não é cristão, não é verdade? Então é isso. Se a pessoa segue a Deus, se a pessoa é cristã, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a morte é o reencontro. Porque o nosso Deus venceu a morte, ressuscitou para nos salvar. Na verdade, ele morreu para nos salvar. A ressurreição é a continuação do processo. Mas o seu sangue serviu de sacrifício para limpar os nossos pecados, para saciar a ira de Deus por justiça. Então, e a morte, para a gente, é esse reencontro. Mas quando se tem falta de fé, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que vai acontecer. Muitos cristãos têm dúvidas sobre como vai ser. Prefere a vida aqui, tá tranquilo aqui, tá vendo os filhos, tá tendo tudo sossegado, Deus está abençoando, então não vou morrer, tenho medo de morrer, sabe? O coronavírus revelou isso muito forte, porque mostrou a fragilidade da igreja, de forma geral. Então, a pergunta é como mudar essa mentalidade que é estimulada em todos os lugares. Acho que o princípio básico é você pensar: se eu morrer, eu vou para o céu. Se você é cristão, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, eu vou para o céu. Como é a vida no céu? A vida no céu não tem dia nem noite, porque a glória de Deus ilumina tudo. Você vai poder contemplar o seu Senhor, você começa a pensar em tudo de bom que isso nos traz, para confortar o seu coração e também para entender. Porque como cristãos nós temos responsabilidades com a nossa vida que o Senhor está depositando em nós. Então, a morte não pode ser a pior tragédia. Ela é parte do caminho para a gente ir para casa, para a gente pôr os braços do nosso Pai. Entendeu? Então pensa nisso. Começa a pensar que essa não é a melhor vida que você vai ter, que tudo que você tem agora não se compara com a glória que a gente vai ter no céu, e estabelece isso na sua vida, tá bom? Pensa, estabelece isso, porque é fundamental para começar a entender que morrer aqui na Terra, na verdade, é bom, vai ser ótimo para qualquer cristão. Amém? Deus abençoe, até amanhã. Abraço.